Olá, amados e amadas de Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com cada um de vocês. Dando continuidade à nossa formação a respeito dos dogmas marianos, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do dogma da virgindade perpétua de Maria. Vou tentar trazer para vocês um pouquinho da base bíblica desse tema, o que a tradição, através do magistério, da teologia e do senso dos fiéis, nos apresenta, e também um pouquinho sobre o sentido e a abrangência desse dogma, em que consiste essa virgindade de Nossa Senhora. E eu começo então dizendo que este dogma da virgindade, assim como o dogma da maternidade, ele foi declarado no Oriente lá nos primeiros séculos. Ele tem embasamento e é reforçado pelos documentos emitidos pelos concílios. Ele tem uma base clara na Bíblia que torna-o comum às igrejas cristãs em geral, apenas com a discordância, alguns pontos da sua abrangência que nós vamos ver mais adiante. Mas é um dogma que tem maior aceitação, porque ele traz uma base muito firme na Sagrada Escritura. Para você ter isso aí e depois poder consultar, nós vamos ter a referência desse dogma lá no livro de Isaías, né, quando fala que a Virgem conceberia o Filho de Deus, daria a luz ao Filho de Deus. Mas nós temos no livro, né, do Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, entre os versículos 18 e 25, 4 referências à virgindade da mãe de Jesus. Em um determinado versículo diz o seguinte: antes de coabitarem, ela concebeu. Num outro momento diz que o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Em um outro versículo é mencionado: eis que uma virgem conceberá. E por fim, sem que José a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho Jesus. Também no Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo 1, entre os versículos 34 e 35, consta naquele momento em que o anjo vai anunciar a Maria, né? Ela pergunta: mas como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Então nós temos aí, né, na palavra, nos evangelhos, no Novo Testamento, trazendo para nós essas fortes referências ao que depois foi proclamado como dogma, que é a virgindade de Maria. E nesse sentido aqui muito claro, né, da virgindade de Maria antes do parto, já que ela concebe sem conhecer homem algum, né, sem coabitar com São José, pela ação do Espírito Santo. Nós vamos ver também no magistério da igreja. E aí eu falo para você uma coisa que talvez você não tenha percebido, mas todos os dias, se você reza o terço, você está reafirmando a virgindade de Maria, porque quando nós rezamos o credo apostólico, nós proclamamos: nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, não é isso? E também no credo constantinopolitano, que é aquele maior, né, lá é um pouquinho mais extensa, mas a gente proclama: e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Além disso, no magistério nos traz os documentos que foram escritos a partir do Concílio de Constantinopla II, no ano de 553, onde tem a expressão sempre Virgem Maria. Depois disso, menos de 100 anos, no Sínodo de Latrão, no ano de 649, foi proclamado e deixado lá registrado, após tantas orações, tantos estudos, que Maria, a sempre Virgem Imaculada, verdadeiramente concebeu sem sêmen de homem, por obra do Espírito Santo, e deu à luz. Depois, bem depois, no ano de 1555, na Constituição de Paulo IV, também ficou registrado, declarado e reconhecido que Maria é virgem antes do parto, no parto e depois do parto.
Já na questão do censo dos fiéis, que é aquilo, né, que vai passando de geração em geração, naquilo que se acredita, naquilo que o povo conta, naquilo que inclusive serve de base para estudos depois e para registros oficiais da igreja, né? Porque muita coisa advém daquilo que foi passado de pai para filho. Então, no começo, logo depois, né, da encarnação, depois que Cristo morre, que ressuscita e que Maria é entregue aos cuidados de São João, e que tem toda aquela perseguição, né, as pessoas vão proclamando, vão conhecendo e vão se referindo a Maria como a Virgem. Então, desde o começo dos tempos, não é? A Virgem é o nome que o povo mais usa para se referir a Maria, mãe de Jesus. E a partir disso que foi sendo passado, dessa tradição popular, a igreja se deu convencida de que a virgindade de Maria, ela pertencia à esfera dessa tradição e do mistério e do milagre da encarnação. E aí vale lembrar que mesmo os grandes reformadores da igreja, como Lutero, Calvino, eles nunca duvidaram da virgindade perpétua de Maria. E, inclusive, o Islã, né, como se vê no Corão, lá encontra-se que Maria é sempre virgem. Então, nós temos aí, né, essa forte presença dessa expressão, dessa afirmação dentro do censo dos fiéis. E aí eu trago outra curiosidade para vocês. Eu não sei se vocês já repararam, mas existe uma expressão popular que ela foi sendo reduzida com o passar dos tempos até chegar à expressão ish. Mas você sabia que ish advém da expressão Virgem Maria? É isso mesmo, de Virgem Maria, as pessoas, né, quando tinha alguma expressão de espanto, alguma coisa assim, falam Virgem Maria. Eu mesmo tenho esse costume de falar Virgem Maria. Outros falam virgem, depois passou para vish, e daí, afinal foi tão reduzido que ficou ish. Então, como ela foi sendo diminuída, agora eu convido você a fazer o inverso, né, para que isso não se perca e as pessoas não esqueçam de onde advém, que nós possamos voltar a falar a expressão completa. Ao invés de vish ou ish, voltar para Virgem Maria. Dando continuidade, então, aqui, a gente vai ver também que a expressão, que a virgindade, né, essa reafirmação, ela tem explicação teológica. E a virgindade, então, ela implica em alguns sentidos e vai muito além de ser apenas a virgindade do corpo. Nós temos a virgindade do corpo, né, que é a normal, a integridade física, biológica, a não ser corruptível, o ímã na mulher, não é? Então, é ser virgem de corpo. Mas essa virgindade perpétua de Maria, ela também perpassa pela virgindade dos sentidos, que é a não experiência da relação sexual. Com o José, né, antes da concepção e nem depois. E aí, reafirmando aqui, né, trazendo de novo aquela expressão de Santo Ambrósio, que seria um absurdo, seria um crime abominável falar que Maria deixou de ser virgem depois. E isso seria impensável, que a mulher que foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus deixasse em algum momento de ser pura, porque gerou Jesus, não é? Seria inadmissível imaginar que aquela que foi preparada desde a sua gestação, sonhada por Deus, né, para trazer, para dar à luz ao Salvador, para nos redimir dos nossos pecados, tivesse ou perdesse essa pureza e essa virgindade. Ela que foi preparada desde o primeiro momento sem a mancha do pecado original. Então, permaneceria virgem dos sentidos, não tendo relação sexual, ainda que com José, que foi seu esposo. E o terceiro sentido da virgindade, explicado pela teologia, é a virgindade do coração, né? A entrega total e perpétua de Maria a Cristo, à vontade de Deus,
e ao seu reino. Ela que é corredentora, ela participa da corredenção de nós pela salvação que advém de Cristo Jesus. Então, essa virgindade do coração é a essência maior da virgindade, que Maria realizou de uma forma insuperável, né? Então, a virgindade, ela não é meramente uma virgindade simbólica ou metafórica, como alguns pensam, né? Ela é muito maior, porque essa virgindade advém da vontade sonhada e desejada por Deus, da vontade de Maria, da sua acepção à vontade de Deus, o seu faça-se em mim, não é? Que aconteça o seu plano na minha vida, e aí ela permanece virgem de corpo, de sentido, de alma e de coração, não é? E dessa virgem, dessa relação que se perpetua, né, na salvação da humanidade. Outro aspecto importante que a gente precisa falar da virgindade, e também é trazida pela reflexão teológica, não é, o estudo aí de Deus, né, a ciência que explica as coisas, e aí a gente tem um termo interessante que fala de mariologia, né, que são os estudos teológicos sobre Maria, sobre Nossa Senhora, é que a virgindade de Maria, ela é integral e ela é perpétua, né? Ela não foi... São Tomás diz que a Virgem Maria, ela não foi só toda de Deus, mas foi também sempre de Deus, não é? Porque desde o momento em que ela foi pensada, né, desde o momento que Deus pensou na sua gestação, que ela já veio sem a mancha do pecado original e que ela permanece para estar proclamando-se, inclusive vai ver no dogma da Imaculada, né, na aparição de Fátima ela vai falar isso, então, perpetuando, né, essa vontade do Senhor. E seria absurdo pensar que depois que ela foi invadida e possuída, né, mas com a sua permissão pelo Espírito Santo, que ela pudesse pertencer a algum homem e perder essa pureza, perder essa virgindade, né? Repetindo isso, como eu já falei. E Orígenes dizia que a dignidade de Maria exige que aquele corpo destinado a servir ao Verbo e sobre o qual descer o Espírito Santo não conhecesse relação sexual com homem nenhum. E mais que isso, nessa reflexão teológica, ela especifica também 3 momentos dessa virgindade, que é como foi proclamado na Constituição de Paulo IV, né, que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. E aí é que vem a não aceitação por algum dos fiéis, porque é muito difícil, né, proclamar principalmente a virgindade do parto, durante o parto, porque na nossa humanidade, não é, naquilo que nós conhecemos, daquilo da nossa vivência carnal, não é? Quando uma criança nasce, seria impossível, né, que permanecesse incorruptível o ímen feminino, né? E esta é então a parte desse dogma que não é aceitável por alguns, e especialmente pelos cristãos também no que se refere à questão depois do parto, porque existe um momento na Bíblia que fala dos irmãos de Jesus, mas para nós católicos, né, e por isso a importância de estudarmos os documentos da Igreja, né, lembrando que quando a tradição ela faz uma leitura mais espiritualizada da palavra de Deus, vem, e do contexto também, são muitos estudos para proclamar uma verdade de fé, percebe-se e sabe-se que quando lá na Bíblia, no Evangelho, fala, né, com tanta naturalidade dos irmãos de Jesus, está falando, na verdade, dos filhos da outra Maria, que seria prima de Maria Nossa Senhora, mãe de Jesus, e que então, como a família era tratada numa abrangência maior,
se tratava como irmãos de Jesus, aquele que na verdade eram os primos dele, filhos de outra Maria. Então isso é o que a igreja nos proclama e que nós, pela nossa fé e pela crença naquilo que é proclamado nos sínodos, nos concílios, nós tomamos também como nossa verdade. Ainda que a nossa razão duvide, né, nós precisamos entender que existem coisas que perpassam a nossa racionalidade e entra então na questão da nossa fé. Então, só para nós falarmos, sintetizar mais uma vez, Maria antes do parto, virgem, isso é incontestável pelo que está na palavra, principalmente lá no Novo Testamento, quando ela própria se pronuncia virgem, né? E também ela fala isso lá diante do anjo e tem essas referências lá nos evangelhos. Maria, virgem depois do parto, né? Então explicando que todas as intenções, né, de referência a irmãos de Jesus seria com relação aos primos. E aí aqui fica um questionamento para você, olha só, seria imaginável que Jesus entregasse Maria sob os cuidados de João Batista, do apóstolo João, né, se ela tivesse outros filhos? Eu acho que não teria sentido, não é? Então Jesus tem esse cuidado de colocar sua mãe sob os cuidados do apóstolo João, né, ali aos pés da cruz, porque ela não tinha outros filhos. E a virgindade, então, no parto, durante o parto, que é esse ponto mais delicado, né, mas que São Tomás afirma, o parto de Maria foi totalmente miraculoso. Então, nós não conseguimos, talvez, né, pela nossa razão, entender isso, mas o Vaticano II proclamou, né, nascendo de Maria, Cristo não lhe violou, mas consagrou ainda mais a integridade virginal de sua mãe. Bom, meus irmãos, era isso que eu queria falar um pouquinho a respeito deste dogma, né, da virgindade perpétua de Maria para vocês. Espero que tenha sido esclarecedor, mas se você quer conhecer um pouquinho mais, ler mais, pega o seu catecismo da Igreja Católica, né? Tem alguns pontos lá bem específicos a respeito da virgindade. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá nos pontos 496 a 507. Também tem alguns livros. Esse aqui é um que eu indico, ele é Dogmas Marianos, Síntese Catequético Pastoral, da editora Ave Maria, que ele é muito claro, traz tudo isso que eu falei para vocês, foi daqui que eu extraí o meu estudo para falar um pouquinho para vocês. E aí agora eu te convido, né, a rezarmos uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que interceda por cada um de nós, para que nós possamos aceitar essas verdades de fé, porque questionar não traz benefício nenhum a cada um de nós. Mas quando nós aceitamos isso, nós nos sentimos mais parte da igreja e nós entramos nesse mistério maior, nessa intimidade com Nossa Senhora, isso vai nos ajudar a ter uma consagração mais intimista também com seu Filho Jesus. E que nós possamos ser os fiéis que vão perpetuar, né? Vão passar adiante essas verdades de fé e esse dogma lindo da virgindade de Maria, antes, durante e após o parto, e essa virgindade de corpo, de alma e de coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem Maria, rogai por nós.